Vamos seguir, pessoal. Mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Não esquece aí de fazer a inscrição no canal, de compartilhar com o teu amigo, com a tua amiga que está estudando para o exame de ordem, ou eventualmente se você acha que de alguma forma o conteúdo que a gente está ministrando aqui vai ajudá-lo, vai ajudá-la em alguma seleção, em alguma prova que ele ou ela possa fazer. Tranquilo? Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Já vamos dar continuidade, ok? Então aparece aí na tela de vocês, 17ª questão. A gente está tirando essa questão aqui do 27º exame de ordem que aconteceu ali em 2018. Então, olha só aí o que é que a gente encontra na nossa leitura. O Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito, proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional determinada lei do Estado alfa. Ok? Meses após a referida decisão, o Estado sigma, após regular processo legislativo e sanção do governador, promulga uma lei estadual com teor idêntico àquele da lei federal que fora declarada inconstitucional pelo STF. Com base no ordenamento jurídico constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Vamos voltar aqui antes da gente fazer a leitura das alternativas. O que basicamente a questão está pedindo da gente aqui? Está pedindo o nosso conhecimento sobre efeitos das decisões proferidas em sede de ações diretas de inconstitucionalidade. Então, só para rememorar, e nunca é demais a gente lembrar, via de regra, eficácia da decisão em sede de ADIM tem eficácia ex tunc, ou seja, retroage no tempo desde o nascedouro da legislação, é aquela decisão que é proferida pelo Supremo, e se desfaz, via de regra, todas as relações jurídicas ou todos os efeitos que foram produzidos pela legislação considerada inconstitucional. Por outro lado, a gente tem também a eficácia erga omnes, que significa dizer que aquela decisão ela atinge a todos que estão sob a égide daquela legislação, não é? Então, basicamente, essa é a eficácia erga omnes, não é atingir a todos indistintamente. Todos quem? Aqueles que estão sob a égide da determinada legislação. E eficácia vinculante também, né? Ou seja, vincula os órgãos do Poder Judiciário, vincula a administração pública, nas três esferas da federação, tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta, cabendo inclusive manejo de reclamação constitucional no próprio Supremo Tribunal Federal, se a autoridade da decisão de caráter vinculante for violada. Se um juiz lá, por exemplo, descumpriu uma decisão proferida em ADIM, cabe o manejo da reclamação constitucional, ok? Então, basicamente é isso que a gente percebe. Vejam, o texto constitucional, quando ele fala, quando ele fala da eficácia vinculante das decisões em sede de ADIM, em sede de ADC e de ADPF, fala que vincula o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Não fala do Poder Legislativo. Embora a gente saiba que na função atípica o parlamento também fica vinculado, na sua função de administrar, na sua função de julgar. Então imagina, lá no impeachment, que é uma função extraordinária, uma jurisdição extraordinária exercida pelo Senado, o Senado não pode fazer o que quiser. Tem um rito constitucional que precisa ser respeitado, né? Inclusive em decisões do Supremo Tribunal Federal. Decisões que foram proferidas lá no início dos anos 90, no caso Collor, decisões que foram proferidas pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, no caso do impeachment da ex-presidente Dilma, né? No caso ali da DPF 387. Então o parlamento tem que cumprir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e dizer, olha, o parlamento não se vincula às decisões proferidas pelo Supremo em sede de ADIM, em sede de ADC, em sede de ADPF. Não se vincula na sua função típica de legislar, porque se isso, obviamente, acontecesse, haveria aqui influência indevida, né? E uma certa mitigação e violação à própria ideia de separação dos poderes, de separação de funções. Então, no que diz respeito à função típica de legislar, o parlamento pode produzir uma legislação em sentido contrário ao entendimento firmado pelo Supremo. Ele se vincula às decisões na sua função atípica, mas na sua função típica ele tem liberdade de produzir uma lei em sentido contrário, né? Um caso recente, em 2016 o Supremo declarou inconstitucional uma lei lá do estado do Ceará e ato contínuo no início de 2017 o Congresso aprovou uma emenda à Constituição, incluindo o parágrafo 7º no artigo 225 do texto constitucional. Expressamente não se usa a palavra vaquejada,
mas o Congresso praticamente constitucionalizou atividades desportivas com animais, desde que seja considerado ali patrimônio material, ou seja, algo inerente ao aspecto cultural do Brasil, dentre outros aspectos, tá? Então, inclusive, logo após a promulgação dessa emenda, algumas ADIs foram propostas, estava até pautada agora para recentemente, no início do mês de novembro, o julgamento dessa ação, né, no início do mês de novembro de 2020, mas ela acabou não sendo julgada. Mas a verdade é que o que é que o parlamento fez? Aprovou uma emenda em sentido contrário ao entendimento firmado pelo Supremo. Poderia ter aprovado uma lei também em sentido contrário. Quando isso acontece, eu vou voltar na tela aqui, pessoal, ocorre um fenômeno que a doutrina costuma chamar, ó, de efeito, ok? Eu vou escrever aqui, ó. Deixa eu sair daqui porque fica aparecendo uma barrinha de tarefas aqui, atrapalha para escrever. Mas olha só, o nome disso é efeito, ok? Efeito backlash, ok? Efeito backlash. É uma reação legislativa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. O parlamento vai lá, não concorda com o entendimento e produz uma lei, uma emenda em sentido contrário. Você pode estar se perguntando, Helder, o parlamento produz uma lei em sentido contrário, aprova uma emenda em sentido contrário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, significa que o Supremo vai lá e vai proferir uma nova decisão declarando a inconstitucionalidade. Não necessariamente isso vai acontecer. É possível que haja aí um diálogo institucional. É possível que o Supremo entenda que, naquele contexto, se o parlamento quis produzir uma lei naquele sentido, ele seja deferente, ele seja autocontido, ele respeite o entendimento do parlamento. Então, não necessariamente, quando o parlamento reage, né, produz uma lei, uma emenda em sentido contrário, o Supremo vai lá e vai repetir a declaração de inconstitucionalidade. Esse caso da vaquejada é um grande exemplo. Já na tramitação da emenda, que incluiu o parágrafo 7º do artigo 225, vários mandados de segurança foram impetrados para trancar o andamento da proposta de emenda, porque ela estaria indo de encontro ao entendimento firmado pela Corte. O Supremo não interviu no processo legislativo, né? E logo depois as ADIs foram propostas contra a emenda. Não houve também concessões de liminares. Então, até entendimento contrário, até que se tenha um entendimento contrário do Supremo, a emenda está valendo, ok? Então, o que acontece aqui? Mesmo que o parlamento crie uma lei ou uma emenda em sentido contrário, isso não significa dizer que o Supremo vá lá declarar novamente a inconstitucionalidade. Há casos no Brasil em que o Supremo foi deferente e há casos no Brasil em que o Supremo reiterou a manifestação de inconstitucionalidade. E aí o parlamento parou de produzir legislações em sentido contrário. Então, isso de certa forma pode até ser bom, pode despertar um diálogo institucional, mas ao mesmo tempo pode gerar uma crise, pode gerar aí um caráter adversarial, né, dessa relação entre os poderes. Mas a verdade, no final das contas, o que nos interessa é que é perfeitamente possível que haja essa reação legislativa, que haja essa produção normativa em sentido contrário ao entendimento do Supremo, porque no que diz respeito à função típica, o parlamento não se vincula. Tranquilo? Então, feitas essas observações, a gente pode ler as alternativas, né, dessa questãozinha aí que a gente está observando. Vamos lá, letra A. As decisões proferidas em sede de controle concentrado, como no caso da ADIM, gozam de efeitos erga omnes e vinculam o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Logo, a inconstitucionalidade da lei do Estado sigma pode ser arguída em reclamação constitucional ao STF. Dois erros aqui, né? Primeiro que, se a questão ela traz genericamente aqui, dizendo que o parlamento está vinculado aqui à decisão, ela está errada. Se ela apontar legislativa, ela tem que dizer que é na função atípica. Né? Se coloca aqui o Poder Legislativo se vincula, ela está dizendo que inclusive na função típica, ok? Então não se preocupem, a partir dessa informação que eu acabei de dar para vocês, se a questão trouxer dizendo que o Legislativo se vincula, você vai marcar que não. Você só vai dizer que não se vincula se a questão trouxer expressamente que na função atípica o parlamento se vincula e não na função típica. Tranquilo? Então presta muita atenção nisso daqui. E outra coisa, né? Reclamação não serve para declarar a inconstitucionalidade. Então, olha aqui, ó. Cadê a questãozinha aqui? Deixa eu voltar para cá. Então, olha aqui, ela está dizendo a inconstitucionalidade pode ser arguída em reclamação. Não pode, né? Reclamação é outra coisa. É para preservar a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Letra B. A norma editada pelo Estado sigma, ao contrariar a decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte
órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual compete principalmente a guarda da Constituição, já nasce nula de pleno direito e não produz quaisquer efeitos. Não, né? Aí seria demais, né? Você tolher a função típica do parlamento. Letra C. A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade não possui efeito vinculante, razão pela qual inexiste óbice a edição de lei estadual com teor idêntico de outra lei estadual que fora declarada inconstitucional pela Suprema Corte. Veja, aqui também há uma falha, né? Quando ela diz que não há um efeito vinculante. Não pode ser assim, não é? Dizer genericamente que não vincula, na verdade, vincula Poder Judiciário, vincula a administração pública, ok? Então, essa C erra exatamente por conta disso. E aí a letra D. A referida decisão, proferida pelo STF, declarando a inconstitucionalidade da lei do Estado alfa, apenas vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, não o Poder Legislativo em sua função típica de legislar. Logo, pode ser proposta nova DIN. Vocês estão vendo aqui? Letra D é a nossa resposta. Exatamente efeito backlash. Não vincula o parlamento na sua função típica. Nova DIN pode ser proposta. Agora, se o Supremo vai novamente declarar a inconstitucionalidade, é um outro debate. Tranquilo? Então não esquece, não deixa passar essa dica, porque isso pode te ajudar na hora da prova lá do exame de ordem. Então não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, se inscreve aqui no canal, com certeza você vai nos ajudar bastante. Ok, pessoal? Então obrigado mais uma vez pela parceria, pela presença de vocês. Até o próximo encontro, que nós estaremos respondendo mais questões do exame de ordem. Um abraço.